Estamos muito felizes de estar aqui para comunicar a palavra do Senhor. Antes de começar, deixa eu perguntar, porque eu estou vendo alguns rostinhos diferentes. Eu sou ruim de nome, mas de fisionomia minha memória é fotográfica. Quem nos visita aqui pela primeira vez, levante uma de suas mãos. Opa, coisa boa, visitantes! Como que nós recebemos visitantes? Você, Lu, que está aí perto, aí, abraça o irmão que está ao seu lado, aí, abraça aí quem está do seu lado. Fica com a mãozinha levantada que você vai receber um lindo presente aí da nossa igreja, tá bom? Seja muito bem-vindo, viu? Essa é uma igreja que prega a palavra, que cuida de gente e principalmente ama Jesus. Então, pode permanecer conosco e faça como os discípulos, tragam mais gente. Fala assim, encontrei um lugar legal que fala de Jesus, que fala do amor, da graça, um povo simpático, alegre, feliz. Então venha conhecer. Será que existe? Aí você vai fazer igual o Felipe, vem ver. Você responde desse jeito, vem ver, aí vai dar certo. Hoje é uma celebração, assim como todas as demais, claro, mas uma celebração especial, um momento de ceia, um momento para relembrarmos tudo aquilo que Jesus fez por nós, um memorial daquilo que viveremos com Ele. E, para tanto, trouxe como tema da mensagem de hoje, permaneça, viva e frutifique. Então, se por um acaso você esteve aqui na semana passada e ouviu a mensagem pregada sobre uma ordem que era a missão que Deus nos dá de fazer discípulos, de ir de fazer discípulos, essa é uma espécie de continuidade daquela mensagem. Então, se por acaso você perdeu, visite lá o YouTube da Intervidas para que você possa rever essa mensagem. Nós estamos vivendo esse ano da frutificação. Então, nós precisamos entender que o Senhor tem nos ensinado que frutificar, quando Ele traz esse peso da palavra, essa questão de frutificar, não é apenas expandir, crescer em questão numérica, como já disse semana passada, mas que nós possamos ter mais profundidade em relacionamento com Jesus, que nós venhamos a ter um compromisso maior com a obra dEle. É dessa forma que nós vamos sim frutificar da forma que Jesus deseja. Hoje, porém, o Senhor nos chama para olhar para a origem de toda a frutificação. Por isso, a minha sistemática é sempre provocativa, então eu estou aqui, permaneça, viva e frutifique. Essa é a mensagem que eu quero que você guarde no teu coração. É essa ação que eu quero que o Espírito Santo o incomode, para que você levante-se de onde está e viva essa realidade de permanecer, viver e frutificar. Amém, igreja? Essa é a ideia. Então, este não é apenas hoje, como disse, uma celebração como as demais. Nós vamos entender sobre frutificar no momento da ceia do Senhor, onde nós somos de fato lembrados que tudo o que fazemos para Deus só tem valor quando nasce daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E nós precisamos ter esse entendimento de que nós não somos ramos autossuficientes. Nós somos ramos que fomos enxertados na videira. E dessa forma nós dependemos dela. Então nós precisamos sim permanecer nela. Porque se não for assim, não iremos dar frutos. Nós estamos vivendo uma era da alta performance. Então a sociedade, ela nos imprime, ela nos pressiona a cobrar resultados, desempenho. Inconscientemente você é pressionado a isso, em todas as esferas de você, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, de toda forma você precisa estar sempre em alta performance, estar sempre em desempenho de algo sem parar. Só que o reino de Deus, no reino de Deus,
não frutifica quem faz mais. No mundo é assim. Então, quanto eu mais, a ideia pelo menos é essa, muitas vezes não funciona. Quanto mais é correr atrás do vento, como já dizia Salomão. Quanto mais você trabalha, mais você... seria para ser, né? Mas não é bem assim. Mas vamos lá, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica deste mundo. Então, quanto mais você faz, mais as pessoas vão lhe dar créditos. Quanto mais você está visível, aparente, mais as pessoas vão enxergar você e vão te colocar em alguns lugares de destaque. É isso que nós somos, de uma certa forma, pressionados e envolvidos a fazer. Só que no reino não é assim. Não funciona dessa maneira. Nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer em Cristo. É a partir daí que no reino nós frutificaremos. Porque daqui a pouco vamos chegar lá. O texto diz: sem mim nada podeis fazer. Então é com este pensamento que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós leremos dos versos 4 ao verso 17. João, capítulo 15, dos versos 4 ao 17. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga espere-me. Estou esperando, fique tranquilo. João, capítulo 15, leremos dos versos 4 ao verso 17. O texto também será projetado no telão e você pode também nos acompanhar por ele. Diz assim a palavra do Senhor: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que a palavra de Deus encontre um lugar específico em cada coração nesta manhã, e fale profundamente conosco, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós conhecemos um pouco a escrita de João, discípulo esse, segundo ele, o mais amado de Jesus,
escrito por volta de 80, 90 depois de Cristo, uma época em que o gnosticismo estava entrando forte, as heresias também, e você vai ver que ele coloca os milagres que Jesus faz como sinais, ou seja, o sinal aponta para alguém, e a ideia dele é apontar para a divindade de Jesus Cristo. João 15 faz parte do que nós chamamos do discurso de despedida. Vocês, se voltar um pouquinho o texto ali em João 13, você vai ver aquela cena que rasga o coração, quando Jesus lava os pés dos apóstolos e tem aquele momento de mesa. Essas palavras foram ditas nesta mesma noite. E interessante porque foi nessa mesma noite em que ele sabia que iria ser traído, sabia que iria ser preso, sabia que iria ser crucificado. E aqui não é nenhum sinal casual, ele prepara especificamente, porque todas as ações de Jesus eram intencionais. Ele faz esse momento para celebrar um testamento espiritual com os seus discípulos, comissionando eles para algo grande. Então veja, ele se retira agora da multidão e se reserva para os 12, para deixar claro algumas coisas. Nesse contexto, ele começa a entregar, ele não entrega para os discípulos, isso é muito importante. Ele não senta numa mesa estratégica de guerra, ele não senta, muito embora o estilo de guerra era outro, ele não senta para pegar uma tela e começar a rabiscar planos, as formas como os discípulos precisam cumprir a missão de fazer discípulos. Não, não, não. Ele começa aqui dizer para eles que eles precisam estar ligados a Ele. Então vocês não podem se afastar de mim. Vocês precisam permanecer em mim. Ele revela como os discípulos iriam sobreviver a esta grande missão, com apenas uma ferramenta, com apenas uma ação: permanecer em Cristo até a morte. É isso que Jesus faz nesse momento, e de forma leve. Quando ele fala para os discípulos, eu sou a videira verdadeira, ele está se apresentando como cumprimento de tudo aquilo que Israel deveria ser e falhou na missão. E agora ele traz toda essa realidade para ele. A vida, a força e a frutificação do povo de Deus agora não vem apenas de uma nação, agora ela vem de um sistema, nem sistema religioso de rituais, mas de uma relação viva com Jesus. Então, a partir de agora, não há mais movimentos. A partir de agora, para que nós venhamos a incendiar as nações com o Evangelho e fazer com que a palavra da salvação alcance todas, vocês precisam ter uma vida íntima, relacional comigo. É a partir deste processo de vida, nessa forma de viver, que vocês vão conseguir enfrentar todas as adversidades. Portanto, quando Jesus aqui fala sobre permanecer, viver e frutificar, que é o tema dessa mensagem, ele está preparando os discípulos para um tempo de pressão, para um tempo de perseguição, para que dessa forma eles consigam cumprir a missão. Não tem aqui romantismo nenhum na fala. Não tem aqui nada de poético. Mas existe uma realidade: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E vocês vão conseguir, se ligado a mim, dar muitos frutos. É a ênfase que ele traz, daqui a pouco chegamos lá. E a pergunta que ele nos faz hoje é simples e profunda. Nós precisamos fazer essa pergunta diariamente. Nós estamos apenas seguindo Jesus? Eu estou apenas o seguindo? Ou nós estamos verdadeiramente permanecendo nele?
Essa é a pergunta que eu quero que você guarde aí em teu coração, e durante toda essa mensagem, você vá fazendo esta pergunta para você: eu estou apenas seguindo Jesus, ou eu estou permanecendo nele? E a pergunta que lhe faço é: como faço para permanecer, viver e frutificar no reino, neste ano que nós estamos iniciando? Como eu faço? E o primeiro ponto que eu trouxe é: permanecendo unido a Cristo, que é a única fonte da vida. Olha o que diz o texto. E aí eu fiz questão de reforçar algumas palavras importantes. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimado. Olha que interessante. Jesus aqui, ele estabelece uma união com Cristo. Ele está estabelecendo que precisamos estar unidos a Ele em toda e qualquer circunstância e tempo. O ramo, ele não possui vida em si mesmo. Toda a vitalidade de um ramo, ele só vai produzir se ele estiver ligado à sua videira. Não há vida, ele não tem vida por si só. Então, como disse sobre as questões que Jesus ordena, manter-se na videira, permanecer em Jesus, não é um convite opcional, não é. Permanecer na videira é uma necessidade do ser humano, da construção do seu próprio ser, porque o ser humano sem Jesus, ele vai rodar, e ele não vai encontrar um vazio que está dentro da sua alma, porque esse vazio só é completado pela presença do Espírito Santo. Enquanto você não tiver essa presença na sua vida, você vai procurar psicólogo, vai procurar os psiquiatras, os melhores do mundo, tomar a melhor medicação que for, você vai se deparar com o mesmo problema, porque o problema da alma humana é a falta, é a ausência da paz que excede todo entendimento. E esse é o ponto que Jesus traz, selando neste ponto: fora de Cristo não há vida na videira. Fora de Cristo nós não geramos vida. Fora de Cristo nós não frutificaremos. Fora de Cristo nós não vamos conseguir completar a missão. O verbo permanecer, somente nesses trechos que lemos, ele aparece 12 vezes. 12 vezes. Eu gosto dessas repetições, porque se tem alguma coisa que Jesus falou especificamente com os seus discípulos, era de forma clara, objetiva, direta e sem rodeios. Então vocês precisam permanecer. Se não ficou claro em apenas alguns versículos 12 vezes, aí a gente pensa de uma outra forma. O versículo 6, ele mostra a seriedade dessa união, quando ele traz a questão do ramo desconectado. Quantas riquezas nós podemos extrair desses pequenos versículos, para pensarmos de como vamos permanecer ligados e conectados à videira. União com Cristo como fundamento da nossa salvação e da nossa santificação. Não tem como nós buscarmos uma vida de santidade se estamos transitando com uma vida mundana. Bem oportuna a palavra de Lucas no dízimo, quando ele diz que nós precisamos confrontar quando estivermos em um ambiente onde o pecado está sendo levantado.
porque nós fomos levantados, a nossa missão é trazer paz e acabar com essas situações, não dar margem para elas e não permitir que elas se estendam. Eu esses dias estava conversando com o pastor Helder, e uma das coisas que eu, de alguma forma, fico um pouco triste de não ter nascido num berço evangélico, é de ter perdido a escolinha bíblica dominical. Mas Deus é tão misericordioso que me deu uma filha que já nasceu num lar cristão. Então, desde pequenininha ela está na escolinha. E aí eu de tabela pude participar das musiquinhas. E aí, sobre um pastor que infelizmente essa semana confessou um pecado e se afastou do ministério, e estava conversando sobre isso com o pastor Helder, e falei para ele assim: pastor, nós precisamos diariamente acordar de manhã e cantar aquela musiquinha, cuidado o olhinho com o que vê, cuidado mãozinha com o que pega. Eu falei assim: pastor, não acredito, você 45 anos, não, mas nós vamos regressar a esse tempo, nós precisamos nos atentar, cuidado boquinha com o que fala, porque o pecado ele é sutil, e ele vai pelas beiradas, e quando você vê, você já está dominado por ele. Então, a união com Cristo vai fazer com que você esteja sempre atento, em alerta, para o seu processo de santificação. Vai fazer com que você entenda a dependência absoluta da graça de Deus. Como disse na introdução, não somos autossuficientes, nós necessitamos e carecemos da graça do Senhor. E uma vida cristã como participação na vida de Cristo. Eu preciso diariamente, nos meus questionamentos, olhar para o meu espelho e falar, para ter essa conversa com o meu eu. Será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Será que eu estou comunicando a dependência soberana de Deus sobre a minha vida e a graça que tem me abundado, sem que eu fale nada? Será que eu estou nesse processo? Então, para permanecer em Cristo, significa construir uma vida espiritual, de relacionamento, e aqui não tem como eu não falar, uma vida de oração. Para que você permaneça, para que você desenvolva esse relacionamento, você vai precisar disso. E não é sobre eventos, cargos, sobre sentir algo, mas sobre uma comunhão contínua e consciente com Jesus Cristo. O que me leva ao segundo ponto. Como faço para permanecer, viver e frutificar no reino em 2026? Vivendo a vida de Cristo, moldado pela palavra e pelo amor obediente. Olha só o que diz a palavra, reforcei mais uma vez: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus aprofunda com os seus discípulos o que significa permanecer. Então ele começa e ele vai aprofundando o tema, ele vai alargando o que ele espera dos discípulos, o que ele ordena aos discípulos para que eles cumpram a missão. E olha que interessante, toda vez que nós nos colocamos à disposição para fazer algo do Senhor, a obra dele, nós somos ricamente abençoados.
Em obediência nós somos abençoados. Então, a palavra precisa habitar no discípulo, e o discípulo precisa andar em obediência, mas não uma obediência por obrigatoriedade, mas uma obediência em amor. E aqui eu vou fazer um paralelo que talvez ajude vocês. Pelo menos comigo era assim, quando era criança. Minha mãe falava assim: filho, vai fazer tal coisa. Tá bom, já vou. Não é dessa forma que eu obedeço. Eu falo assim: não, mamãe, claro que eu vou. O que mais que a senhora quer? É dessa forma. Não é assim que acontece com vocês? Em casa tem adolescente? Mais ou menos, né? O amor, ele aparece como o ambiente desta vida. Quando nós temos uma vida obediente em graça no Senhor, o ambiente se torna prazeroso e amoroso. Logo as coisas vão fluir com amor e graça. Essa é a intenção, essa é a ideia. Quando todo o ambiente está contagiado, no bom sentido da palavra, com o amor de Cristo, as coisas fluem. É uma sintonia, é o olhar, a sensibilidade, as coisas vão acontecendo, graças ao mover do Espírito, em concordância com todos do ambiente. E isso aqui é desenvolvimento de relação com Cristo, uma vida de santidade. O resultado disso, o que é? Uma alegria plena, é um gozo de vida, na certeza de que em obediência Deus está nos abençoando. E eu não vou fazer devido às circunstâncias, eu vou fazer o que tem que ser feito em amor, porque Ele morreu por mim, Ele fez tudo isso em amor à minha vida, e Ele me deu uma ordem: permaneça em mim, para que você tenha vida, para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, para que você não apenas frutifique, mas como diz o texto, para que você dê muitos frutos, você precisa permanecer em mim. É dessa forma, a palavra como meio de formação do discípulo. O discípulo, ele é formado pela leitura da palavra, pela ministração da palavra, pela pregação da palavra. Logo nós precisamos estar conectados à palavra, logo nós precisamos meditar na palavra, de dia e de noite, se enriquecendo e pedindo para que o Espírito ilumine a sua mente, o seu coração, para que você diariamente se pareça cada vez mais com Cristo. Obediência como fruto do amor, não como meio de aceitação. Não, é o fruto do amor. Eu obedeço porque eu estou nessa harmonia de entrega de tudo aquilo, eu reconheço tudo aquilo que Ele fez, e alegra o meu coração poder obedecer. E quando eu estou em obediência, fazendo discípulos, o meu coração transborda em alegria, paz e uma vida abundante. Em 2026, viver no reino será resistir a uma fé superficial. Eu não sei como você entrou esse ano. Eu não sei se há muito tempo você tem falado que vai, assim que virar o ano eu vou começar minha leitura bíblica e eu vou ler a Bíblia inteira. E o ano passado não deu certo. Não tem problema, já começou um ano novo, tente outra vez. Tente outra vez. Vocês vão se lembrar, porque eu sei que vocês têm boa memória, não é igual eu. Eu falei aqui semana passada que eu estava triste comigo mesmo, porque eu tinha uma vida de oração um pouco mais intensa, e depois eu fui me afastando um pouco de algo que me conecta e faz com que eu permaneça, e essa mensagem me provocou a isso. E aí na cidade onde estava, já participei logo de uma semana de oração, e pretendo permanecer com esse propósito, para que
desenvolva um relacionamento ainda maior, e o meu coração, as minhas decisões, as minhas ações, sejam todas elas moldadas pela palavra de Deus, e não pela minha decisão humana, que é falha, egoísta, intencional, voltado somente para o meu ego. Onde Cristo governa pela palavra, a alegria permanece, mesmo em meio às tribulações e pressões da vida. Quando Cristo reina no teu coração, quando você desenvolve esse relacionamento permanecendo nele, você consegue trabalhar, ter um dia inteiro de sofrimento, de luta, e chegar em casa talvez sem resultados circunstanciais e significativos, materiais visíveis, mas você vai conseguir chegar na sua casa, se dobrar diante do Senhor e falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me concedeu vida e vida e abundância. Porque eu sei, Pai, porque todo o trabalho que eu fiz, ainda que não tenha uma questão monetária visível, eu sei que pessoas viram Jesus através da minha face, e isso aqui já está pago. É uma vida de relacionamento, fé e confiança, o que me leva ao último ponto desta mensagem. Como faço para permanecer, viver e frutificar no reino em 2026? Frutificando em amor, relacionamento com Cristo, cumprindo a missão até que Ele venha. Olha o que diz o texto: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Eu não sei se você já elevou a reflexão para a sua vida sobre este ponto aqui. Eu quero que você rapidamente, bem rapidamente, que você puxe aí na sua memória o seu melhor amigo, e assim que ele vier, eu faço a pergunta para você: você tem coragem de morrer por ele? Não precisa me responder. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem. Eu os escolhi para que vocês vão. Para irem. Irem fazer o quê? Dar fruto. E um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. E aqui nós chegamos ao clímax desse texto, onde revela o propósito da permissão e da vida em Cristo Jesus, que é frutificar. Nós morávamos uma época, logo quando nós nos mudamos do interior para Mogi, meu pai me concedeu uma casa dele para morar. E tinha um pé de acerola. E eu sempre me lembro dessa história, e se assim Deus permitir, ainda vou escrever um pequeno livreto sobre essa história minha, com esse pé de acerola. Porque nós chegamos numa época bem complicada da nossa vida. E aí aquele pé de acerola estava lá, mas cadê a acerola? E toma água na acerola, porque também não tinha o que fazer da vida, era aguar a acerola e ficar olhando para ela, era o meu passatempo e os meus diálogos com Deus.
Cadê o fruto dessa árvore? Cadê o fruto dessa árvore? Para que serve um pé de acerola se ela não dá acerola? Corte e aproveita o jardim para outra coisa. Então, depois de um tempo, aquela árvore foi começando a se projetar, eu comecei a me projetar naquela árvore, e eu fui trabalhando naquela árvore, assim como Jesus foi trabalhando na minha vida. E passou um tempo, aquela árvore começou a dar frutos. Passou um tempo, aquela árvore começou a dar muitos frutos. Não tinha nem onde pôr mais a acerola. Porque houve uma permanência do cuidador com ela. Se você permanecer ligado a Cristo Jesus, Ele vai fazer todas as podas necessárias para que você cresça e dê muito fruto. Para que você vá, discipule, faça discípulos, e esses discípulos permaneçam, para que também deem muito fruto. Esse fruto se manifesta primeiramente no amor sacrificial de Cristo na cruz por nós, que estendeu a missão dele a nós. Você tem a noção do privilégio que Jesus nos faz, fala assim: olha, eu vou permitir que vocês falem sobre mim, para que as pessoas, por meio do meu Espírito e da boca de vocês, alcancem a salvação. Ele permite que a gente viva esse movimento. Uma curiosidade interessante aqui nesse capítulo também é a frequência, além da frequência da palavra permanecer, ele traz a frequência da palavra fruto. E se você pegar o Antigo Testamento, várias passagens, ela menciona isso aqui no contexto ligado à justiça e caráter de vida. Ou seja, aquilo que frutifica, significa que tem vida. E o que tem vida, ele gera vida. Eu não tenho condição nenhuma de gerar uma vida sequer, um discípulo sequer, se eu não estiver ligado e se eu não permanecer na videira. Se eu não permanecer, eu não vou nem frutificar e nem fazer com que pessoas frutifiquem. Jesus, ele redefine a nossa identidade. Ele não apenas os servos que obedecem ordens, mas ele muda o tom. Ele fala: olha, vocês são meus amigos, que conhecem o coração do Mestre. Eu vos escolhi, a graça irresistível, a graça que eu não tenho condição nenhuma de rejeitar, que vem de cima para baixo, e a única condição que eu tenho é de me inclinar, como cantamos, aos teus pés, e falar: eis-me aqui, Senhor, rendido estou, para que a tua glória se manifeste na minha vida, porque eu não suporto o peso da tua glória. E essa maravilhosa graça, meus queridos, que escolheu você, ela te encoraja e te convida, e te ordena, melhor dizendo, a permanecer, para viver e para frutificar. Nós vemos aqui a graça da eleição, comissionando a futura missão, grande missão. Há um amor como evidência do discipulado. Eu discipulo alguém em amor e graça. Toda vez que eu vejo alguém comentando da dificuldade que está tendo em algum discipulado, e sempre quando ouço isso é já no contexto de
estou passando o bastão para alguém porque não aguento mais. Já caminhei a minha milha, agora outro que caminhe, porque ali está difícil para mim. Eu me lembro que pessoas tiveram paciência comigo. Pessoas, no curso do processo de conhecer esse Jesus que morreu por mim, pessoas foram sensíveis e humildes com as minhas indelicadezas. E para a graça do Senhor, essas pessoas não desistiram de mim. E a reflexão que faço é, por elas mesmas? Não, porque por elas acredito que tinha vontade de me matar. Mas por causa do amor de Jesus. Porque ela sabia que o trabalho que ela estava fazendo não era da parte dela, era daquele que o chamou a fazer. E ela fazia isso com muito amor e graça no coração, para alcançar mais um para o reino dos céus. E com isso, ela se alegrar. E é dessa forma que nós devemos viver a nossa vida em Cristo Jesus, comunicando da graça dele, tentando e procurando a todo custo e forma fazer novos discípulos que permaneçam, que vivam e que frutifiquem. Frutificar no reino é viver uma fé que se expressa em amor prático. Eu preciso demonstrar de fato o meu amor. Eu preciso sim honrar quem honra. Eu preciso sair da minha zona de conforto e ajudar o meu irmão. Eu estava ali, sentado ali no canto ali, e aí um irmão foi ali beber água, e aí ele estava com uma dificuldade que, acho que todos pela primeira vez que viram aquele aparelho tiveram, né? Um dia eu fiquei até olhando ao redor se não tinha uma câmera me filmando. Falei, não, isso aqui é pegadinha, né? Não é possível. Não tem um manual claro aqui. E aí fico com vergonha de falar, rapaz, o cara não sabe nem usar um bebedouro, é difícil, né? Mas passei por isso. E aí eu estou ali, aí o irmão, eu vi o irmão, e aperta e olha e tal. E aí o irmão foi mais rápido que eu. O irmão já levantou, já foi lá. Ô meu irmão, posso te ajudar aqui? Pá, foi lá. E ajudou o irmão a beber a sua água. Quantas vezes nós deixamos de dar um bom dia para alguém que está na rua, sentado às margens, e fazemos isso com medo de que ele peça alguma coisa, ainda que pedir, que tal? Vocês se lembram do Salmo quando diz assim, clamei ao Senhor, e aí a sequência do texto é, e Ele se inclinou a mim. Que tal demonstrarmos em ações práticas o amor que recebemos de Cristo Jesus? Que tal deixarmos no dia a dia da nossa vida, deixarmos de ser agentes secretos da graça e ser de fato exércitos visíveis do reino dos céus, permitindo que as pessoas enxerguem Cristo em vocês, relacionamentos transformados e compromisso com a missão de fazer discípulo. É com essa mentalidade para 2026 que nós vamos permanecer, viver e frutificar no reino do Senhor. Amém, meus queridos? Eu vou, antes de passar para o momento de ceia, tem um cartão aí na sua frente do nosso ministério intro da igreja. Então, se você está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez,
E se essa mensagem tocou o teu coração, o acolhimento desta igreja, todas as pessoas, e você deseja se batizar, deseja se render a Cristo, deseja fazer parte dessa comunidade, ou transferir de uma comunidade para outra, preencha esse cartão, e ao sair, só entregar ali no final, para aquele rapaz da barba bonita ali no balcão, que ele vai lhe dar todas as orientações, para permanecermos firmes conosco. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos ter agora o nosso momento de ceia. E eu quero lembrar os irmãos que, se você é batizado nessa ou qualquer outra igreja evangélica, você está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. E eu queria deixar esta mensagem para fechar a mensagem de hoje. Permanecer em Cristo nos dá vida. Viver a vida de Cristo nos enche de alegria. Frutificar no reino glorifica ao Pai e transforma o mundo. Enquanto o Ministério de Louvor toca uma canção, os elementos serão distribuídos. E você vá pegando aí o seu elemento, vá fazendo as suas reflexões, vá fazendo os seus pedidos, as suas orações, vá conversando com Deus sobre tudo que você ouviu, sobre tudo aquilo que você tem colocado em teu coração de mudança para esse ano de 2026. Talvez você tenha feito uma autoanálise e percebeu que estava sendo o ano de 2025, foi um ano em que você foi um seguidor de Jesus. Você percebeu que o ano de 2025 você seguiu Jesus. Mas a partir deste momento, para o ano de 2026, a ideia do teu coração, o desejo da tua alma, é não apenas seguir, mas permanecer para ter uma vida e frutificar nele. Amém? Todos pegaram os elementos? Se alguém ficou sem elemento, levante uma de suas mãos, por favor. Todos pegaram? Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus aí em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega o seu cálice. E antes de lermos, troque o seu cálice com o irmão e diga assim para ele: somos um em Cristo. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Igreja, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Bebemos todos o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque fazemos um ato memorial aqui, mas teremos esse tempo contigo. Enquanto isso, ó Deus, te agradecemos por perdoar os nossos pecados.
por fazer, ó Deus, nova todas as coisas em nossas vidas, permitindo que nós venhamos a permanecer em Ti, e permanecer com o intuito de ter uma vida em abundância, e a partir disso frutificar para o Teu reino. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo, pelas infinitas graças que recebemos, ó Deus, pela oportunidade de nesta manhã prestar um culto, adoração a Ti, Pai, que é o único digno de receber. Trabalhe de uma forma absurda em cada coração aqui, ó Deus, trazendo convencimento daquilo que é necessário, e fazendo com que eles permaneçam no Senhor, busquem a Tua presença, estejam literalmente conectados a Ti nesta videira, em todo o tempo, para dar muitos frutos. Continue abençoando esta igreja, Pai, continue abençoando todos os membros dessa comunidade, todos os visitantes, ó Pai, todos aqueles que também por alguma forma não puderam estar aqui nesta manhã, que o Senhor alcance da mesma forma, e que na próxima semana, papai, nós possamos trazer mais pessoas para ouvir da mensagem do Rei, da mensagem que salva, que cura, que transforma e que liberta, e tudo isso para a glória do Teu nome, é assim que oramos, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça tão maravilhosa do Seu Filho Jesus, e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, hoje, durante esta semana, e para todos sempre, amém, amém e amém. Dê um abraço de quem está ao seu lado, e tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Deus abençoe.